Sua Bíblia conosco. Glória a Deus. Livro de João, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. A palavra do Senhor diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vá e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor, por mais um dia para a sua casa. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa cada um dos seus filhos que ali entraram aqui nesta noite, ó Pai. Deus de poder e glória, derrama a tua graça, a unção sobre cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos tentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, já faz alguns dias que nós viemos, né? Estamos aqui de volta para a honra e para a glória do nosso Santo Senhor. Vamos dar uma recapitulada, para os irmãos lembrarem, né? De um pouquinho que nós falamos aí sobre bibliologia. Amém? Apesar de hoje estar muitos irmãos faltando, alguns viajando, mas também você que veio vai ser abençoado em nome de Jesus. Bibliologia, ou seja, coleção de livros, a junção de alguns livros que antigamente era escrito em rolos ou em papiro ou em peles de animais. Essa junção se transformou-se na nossa Bíblia de hoje em dia. E a origem do nome Bíblia vem do grego Bíblios, que significa rolo ou vários rolos, que significa coleção de livros. Na Bíblia existem vários nomes figurativos da própria: lâmpada, espelho, água, fogo, martelo, leite racional e semente incorruptível. A Bíblia também é um livro que nós temos divididos em livro divino e livro humano. Por que divino? Porque foi Deus, o Espírito Santo de Deus, que inspirou homens e mulheres a escrevê-la. E por que humano? Porque foi o homem que escreveu, o ser humano que escreveu. Louvado seja Deus. Diferentes escritores da Bíblia. Tem várias pessoas que muitas vezes nós pensamos que quem escreveu a Bíblia foi teólogos. E nós vamos ver aí que não foi só teólogos. Foram pescadores como Mateus, Tiago e João, homens que não tinham estudo. Foi também príncipe como Moisés e Josué, sacerdote como Esdras e Samuel, governador como Neemias, reis como Davi e Salomão, Asaf, funcionário público. Funcionário público. Mateus era funcionário público. Louvado seja Deus. De Paulo, teólogo e filósofo, e Lucas, médico. Ou seja, nós temos, e não foi uma pessoa instruída que escreveu a palavra do Senhor, não. Foi pessoa que não tinha ensino. Foi pessoa que não tinha nem formação acadêmica. Mas, como tal, o Espírito Santo de Deus, aquele que para nós lembrarmos, aquele que intercede por nós, por gemidos inexprimíveis, ele sim foi que inspirou homens e mulheres a escrever a palavra do Senhor. Diversidade de condições e circunstâncias, ou seja, cada um viveu de um determinado jeito, determinados dias, determinada época. Jó, talvez o primeiro dos escritores, Davi, o mais
e era pastor de ovelha na época. Salomão, um rei muito sábio, prestigiado por muitos da sua época. E eu quero fazer um parênteses. Se você pegar hoje os estudiosos, esses homens que nós falamos que é literário, pessoas como até Buda, e você começar a olhar Confúcio, começar a olhar o que eles escreveram, nada mais é que palavras tiradas do livro de Cantares de Salomão. Só trocando as palavras, mas o significado é o mesmo. Ou na própria palavra de Deus. O que eu acho interessante, irmãos, é que pessoas que se dizem estudiosos, pessoas que se dizem filósofos, até o próprio ateu, ele tem que ler a palavra do Senhor para dizer que a palavra do Senhor tem condenação. E eu vou falando por isso, porque de um jeito ou de outro, eles não conheciam a palavra do Senhor. Não é verdade? Eles estão conhecendo. Por que eles estão conhecendo? Porque quando você pegar algo contra, você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que ir a fundo. E quer ver a questão, eles vão a fundo na palavra de Deus. Muito mais que muitos crentes. Muito mais que muitos crentes. Jeremias, o que dizer de Amós? Irmãos, Amós foi uma pessoa que não foi escolhida por Deus. Porque ele diz assim: eu não era profeta e nem filho de profeta. Eu era boleiro, cultivador dos sígoros, mas o Senhor me tirou de após o gado. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo em Israel. Sabe o que eu aprendo isso aqui? É que Deus não tem que quer, a hora que Ele quer e como Ele quer. Louvado seja Deus. Não precisa ser pregador, não precisa ser teólogo, não precisa ser pastor, para Deus te usar. Aconteceu com a voz, foi isso. Porque naquela época, se você não fosse profeta, nem filho de profeta, jamais você profetizaria alguém que está ouvindo. Jamais. E ele diz assim: eu não era profeta, nem filho de profeta. Eu cuidava dos gatos da minha família. Mas lá, aonde ninguém estava nada, o Senhor me viu. E o Senhor mandou profetizar contra Israel. Deus também joga a palavra de gente, irmãos. Muitas vezes não dão nada para nós. O povo não dá nada para nós. O ser humano, muitas vezes nós somos observados pelo ministério. Mas Deus te chamou. Um dia você levantou a mão para Jesus, apesar da ele com o Senhor está mandando a sua vida. E Ele te chamou. E se Ele te chamou, você pode ter uma certeza: Deus vai te usar na face da terra. Mas como pastor, você tem que falar direito, não se preocupa não. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus, que você vai ver como Deus vai trabalhar na sua vida. Amém? João escreveu na ilha de Patmos. João escreveu na ilha de Patmos, ou seja, ele estava preso. Ele estava em meio à prisão. E mesmo na prisão, Deus o visitou e Deus falou com ele, louvado seja Deus. E Paulo, o que dizia o apóstolo Paulo? Homem que um dia perseguiu os crentes, homem que um dia viu a morte de muitos crentes, mandou matar muitos e matou muitos. E Deus está registrando a palavra do Senhor. Após ter apedrejado, diz a Bíblia, lá no livro de Atos, que foi tirada a sua roupa e foi dada na mão de Paulo. E disseram: olha, ela está aqui matando mais um. E Paulo cata as roupas de enterro e vai para Roma. Mas Deus tinha algo especial desse homem. Como ele mesmo diz, o perseguidor virou perseguido. E aí Deus começa a escrever tremendamente. E Deus usa ele muitas vezes para escrever nas suas vidas.
E agora, eu estou sendo espancado. Eu estou sendo apanhado. E estão me mandando embora da cidade. Então, nós vemos que mesmo essa multiplicidade aí, essa condições diferentes, circunstâncias diferentes, não há nenhuma contradição de Gênesis e Apocalipse na palavra do Senhor. Louvado seja Deus por isso. E por que não há? Porque foi um Deus que inspirou o homem e a mulher a escrever a palavra do Senhor. Foi Deus que inspirou o homem. Então não há contradição. Não há na sua palavra. Depois nós falamos sobre divisões da Bíblia. A Bíblia é dividida em Novo Testamento e Velho Testamento. Novo Testamento com 39 livros. E esses 39 livros são divididos em livros de lei, livros históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. E depois entramos em divisão do Novo Testamento, 27 livros, entre os quais são divididos em 4 grupos biográficos, históricos, cartas ou epístola e o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Aí nós corremos um pouquinho mais para frente e falamos sobre teologia. É o segundo foco. Eu estou correndo, irmão, porque nós vamos lembrar do terceiro foco em diante. Teologia significa ensino da palavra de Deus, ou ensino de Deus. E aí nós temos uma pergunta para a igreja: quem é Deus? E tal pergunta vem a resposta: Deus é Espírito, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu fico um pouco em dúvida aí. Deus é Espírito, sim ou não? Sim. Deus é eterno? Imutável? Sim. Em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e em verdade. Aí nós temos os nomes de Deus. Nome ao qual o homem, muitas vezes, pela sua atuação, dá a Deus. Jeová, o Senhor que cura. Jeová, o Senhor nossa bandeira. Jeová, Shalom, o Senhor nossa paz. E assim, até Adonai, que é mestre e Senhor. Os atributos de Deus, ou seja, esses nomes, para a sua atividade, ou o que ele representou para o homem naquela época. Louvado seja Deus. Agora, os atributos de Deus, para a pessoa ser Deus, ou para algo ser Deus, ele tem que ter os 3 dons: onisciência, onipresença e onipotência. Se ele não tiver esses 3 dons, de maneira nenhuma ele vai ser um Deus verdadeiro. Ou o eu sou, a qual apareceu ali para Moisés. Irmãos, o diabo, ele tenta ser Deus, mas ele não consegue ser onipresente. E ele não consegue ser onisciente. E muito menos onipotente. Porque ele é a chave dele, da casa dele, ele tem. Porque lá no livro do Apocalipse que até a chave Jesus tirou da morte do inferno. Louvado seja Deus por isso. E nós vemos que ele quer estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Também ele não consegue. Aí você pergunta: mas pastor, e como que às vezes ele fala algo aí que vai ser espírita, vai de algo e né? E ele acerta aí, tá? As previsões. Amado, é muito simples. Ele conhece o seu passado e o seu presente. E ele deduz o seu futuro. Vamos dar um exemplo? Se a pessoa no passado foi um jovem que bebia, que fumava, que ia com orgia, certamente, no presente e no futuro, vai ser um jovem que vai ter muitas doenças, muitos problemas.
Nós sabemos que muito bem um dia pode ter problema de rim, de fígado, não é assim? Aí você pega passado dele, ou o médico às vezes pega o nosso passado e diz assim, olha, o senhor está com esse problema porque o senhor bebeu muito no passado, o senhor fumou muito, o senhor fez muito trabalho. Sabe qual é o futuro? É perder o rim, perder o fígado, e daí pra frente. Aí vai lá, vai ajudando e comprova. Então é muito fácil. Se a pessoa, está aqui os jovens, aqui, ó, e já o conselho para vocês, abençoado, que não são casados ainda, vai começar a falar, a primeira coisa que vai fazer o quê? É olhar uma bolsa em casa. Então ela pode 10, 11 horas. Se a mãe manda lavar a bolsa toda hora, e ela se enrolando para cá com o papai lavar a bolsa, certamente ela vai casar com você, ela vai fazer a bolsa, pessoal. E por sua vez, irmãzinha, mocinha, se uma pessoa aí não pode trabalhar, só está em casa, não ajuda o pai nem a mãe em casa, porque o homem também vai ter casa de nós. Certamente quando você levar com ele, você vai ter uma dor de cabeça terrível, porque o tanto que levantar vocês vai trabalhar. Vai, moço. Porque o jovem homem que não gosta de trabalhar, tudo tem problema, não tá. Eu tenho um problema terrível com isso. Eu costumo chamar um monte de jovens da igreja, até vamos trabalhar comigo. Urbana ali, tá? Pode, sabe? Nós trabalhamos de pintura, tá? Mas tem que lixar a parede, ele assume, sabe? Irmão, pode, não. Porque você não quer deixar uma parede, imagina fazer outras coisas. Corre dele, ele quer trabalhar. Surgiu o efeito, as irmãs aí, do que eu falei daquele dia? Surgiu o efeito do almoço? Sim, não. Ainda não. Vou falar um pouquinho mais ou menos para deixar. A gente fala de crescimento, no mais crescimento do telefone. Cristologia. Falar sobre Cristo é muito simples e muito fácil. Cristo veio à Terra com alguns propósitos. Aqui eu coloquei 6 razões. Eu sei que existe muito mais hoje, pastor, mas existe muito mais razões. Eu sei disso. Mas aqui eu quis dar 6 motivos para o qual Cristo desceu do seu trono, despojou-se da sua glória e desceu à Terra. Primeiro propósito, para confirmar a promessa de Deus. Porque se não descer, a primeira profecia bíblica que estava em Gênesis 3,15 não teria se cumprido. E aqui descobriu. Então Cristo veio à Terra para confirmar a promessa de Deus. Primeiro, que o Salvador seria da raça humana, descendente de mulher. Ele seria feliz, mas lá na cruz do Calvário, ele teria a vitória sobre Satanás. Louvado seja Deus. Muitos dizem que o diabo quis que Jesus fosse para a cruz. Ele não queria que Jesus fosse para a cruz. Ele sabia que se Jesus fosse para a cruz ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Louvado seja Deus. Porque todo o poder estava na mão de Jesus. Segundo, ele veio, lá em João 1,18, diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está
Ele veio para revelar a Deus. Prova disso está lá em João 14, verso 8. Quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. E o que Jesus respondeu? Eu estou há tanto tempo convosco, e tu não me conheces, Filipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. E tu me perguntas: mostra-me o Pai? Ou seja, Jesus veio para revelar Deus. Porque até então o povo só ouvia falar de Deus, não tinha visto. E os seres humanos, nós, seres humanos, todos nós temos um pouquinho de tocar dentro de nós. Todos nós. Por que muitas igrejas pentecostais enchem quando vivem pelo lado de cura? Porque eles vão lá e mostram a televisão: olha, aqui na minha igreja está curando. Aqui na minha igreja, você chega pobre, você sai daqui com carro, 5 carros, outro apartamento. Mas na Assembleia de Deus, muitas vezes, nós temos, como eu posso dizer, não vou dizer preguiça, que é uma palavra meio dura, mas nós ocultamos aquilo que Deus faz na nossa vida. Nós ocultamos. A primeira vez que eu moro na igreja, eu costumo dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque quando eu pego 4 metros de altura, que eu fiquei quase paralítico, que não era o que está andando hoje, quem que me livrou? Foi Deus. E eu não faço a conta de testemunho. E o que Deus fez na sua vida? Será que você conta? Moisés não conta. Como Deus te abençoa. Como Deus te dá o livramento. Semana passada aqui, semana retrasada, nós tínhamos aqui, nós tínhamos uma oração pelo pastor Antônio Miguel. Você não lembra disso? Que Jesus me deu um dente. Que Deus trincou a véspera da coluna dele. E para a glória do nome santo do Senhor, eu trago boa nova. Ele já está em casa, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Já está em casa. Ontem teve algo do hospital. Isso é motivo de nós glorificarmos a Deus, de voltar para adiante. Que Deus ainda faz milagres. Mas Mas Jesus veio para revelar a Deus na nossa vida, louvado seja Deus. Ele veio para se tornar um fiel sumo sacerdote. Lá no livro de Hebreus está escrito: pelo que convinha, que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ou seja, amados, nós temos a presença do sacerdote de Cristo, aonde os seus filhos se corrompiam, e ele que ele fazia? Passava a mão na cabeça dos seus filhos. Porque era filho, eu não posso recriminar o filho, porque senão eles vão ficar tristes. A Bíblia diz que aquele que não aceita a correção de Deus não pode ser chamado filho de Deus. A correção no início parece dura, mas depois ela se torna doce. Pode ver, nós já fomos filhos, nós pais, quando nosso pai estava passando para a gente ficava bem triste. Sim ou não? Só que hoje você é pai, você é mãe. E muitas vezes você tem falando dos seus filhos. E eles também ficam tristes. Mas o dia que eles forem pai e mãe, eles vão se lembrar disso. E eles vão corrigir os seus filhos também. Então, amados, o sacerdote sempre cometia tudo isso. E era o que não tinha.
veio para ser o sumo sacerdote, onde não há mancha, não há mácula nele, não há engano, e ele não passa a mão na cabeça de quem faz coisa errada, louvado seja Deus. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, mas o Senhor também é justiça. E é só aí corrige todo aquele que ele ama. O porquê que ele veio? Para destruir, para aniquilar o pecado. Em 1 João 3,5 diz: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar o nosso pecado, e nele não há pecado. Para destruir as obras do diabo. Em 1 João 3,8 também diz: porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra de Satanás. E o sexto, para nos dar um exemplo de vida santa. Porque nós temos que olhar para quem, amados? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A natureza de Cristo. Porque mesmo ele sendo Deus, como eu já disse aqui, ele se despojou da sua glória. Ele tirou a sua glória por algum tempo. Por que eu falo isso? Jesus teve canseira? Ele ficou cansado. Jesus teve sono? Teve sono. Jesus sentiu fome? Jesus dormiu? E Jesus foi deitado? Sim ou não? Isso foi fraqueza humana. Mas nem por isso ele se deixou levar. E como Deus, a sua atividade, ele é Deus, sim ou não? Certo que houve de matéria, sim ou não? Porque nós vimos que ele foi algo para a época e até nos dias de hoje sobrenatural. Como pode uma mulher, sem conhecer o homem, ficar grávida? Hoje, até hoje, a medicina não conseguiu fazer isso. Ela tem que usar algo do homem. Mas sem nada, só foi Jesus até hoje fazendo. Ele foi santo justo, sim ou não? E santo servo de Deus. Ou seja, Jesus como homem, ele sofreu. Mas como Deus, ele nos salva. Como Deus, ele nos dá a vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fala um pouquinho sobre pneumatologia. O ensinamento sobre o Espírito Santo. Espírito Santo não é isso aqui, entendeu? Quem está perto da luz aí? Onde que apaga a luz aqui? É aí, não apaga a luz, eu vou passar. Olha aí. Isso aí é uma força ativa. Você desliga a hora que você quer, você liga ela a hora que ele quer. Muitos pegam aí fora Jesus que o Espírito Santo é uma força ativa. E não é. Ele é um ser criado, um ser humano. Ele sente. Ou seja, ele é santo. Por que ele é santo? Porque para ser santo ele tem os três coisas, como eu já falei. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, diz que ele é eterno. Lá no livro dos Salmos 139, versículo 7, diz que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é onipresente. E lá no 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, diz que toda a ciência está em suas mãos. E lá no livro de Lucas 1,35, todo o poder está sob sua responsabilidade. Ou seja, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Para ser uma pessoa, ele tem que ter
Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 5. Tiago capítulo 4, versículo 5. Olha o Espírito Santo triste aí. Porque muita gente aqui não fica triste. Faz coisa errada, faz coisa que não agrada a Deus, e acha que está bom. Depois eu vou até depois eu não sei. Escuta aí agora. O Espírito Santo já fala contigo. Louvado seja Deus. Ou cuidar de vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita de ciúme. E toda pessoa quando tem ciúme, ela fica triste. Agora, o outro aparece aqui. Eu vi esses dias no Facebook, que é uma ferramenta muito boa, né? Mas às vezes a gente vê uma besteira, ela é triste. Uma foto de uma mulher, duas fotos dela, tipo antes e depois. E aquilo me incomodou muito, porque uma foto trabalhava natural e outra foto trabalhava toda parecendo essa parede aqui, rebocada. E diz embaixo, viu a vida com um pouquinho de maquiagem? Faz muita diferença. Você não é feia, você só não tem maquiagem. Mas me incomodou. E ele diz embaixo, à da esquerda não falta maquiagem, falta o Espírito Santo de Deus na vida. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, você fica lindo, maravilhoso, o brilho do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você não precisa dessas coisas não. Não precisa não. O crente que é crente, como que é o brilho do Espírito Santo de Deus, não precisa portar as coisas para cá não, louvado seja Deus. Porque você vai ser a mulher mais linda do seu esposo, glória a Deus. O seu esposo vai ser o marido mais bonito para você da igreja, da casa do Senhor. Quando nós temos o brilho do Espírito Santo de Deus. Agora, quem não tem por isso mesmo. Porque senão fica ridículo. O ser humano não tem o brilho do Espírito Santo. Ele é feio. Aí tem um monte de coisa, muito acessório. Mas quando o crente tem o brilho do Espírito Santo de Deus, não precisa nada disso, louvado seja Deus. Amém? Continuamos. Ele nos revela, porque ele sabe o que acontece na sua vida. Amém? Personalidade do Espírito Santo não inclui corporalidade. Ou seja, não vamos confundir ele como pessoa, como corporalidade. Diz Jesus, o Espírito não tem carne de osso, como vê que eu tenho. Na ressurreição, quando Jesus ressuscitou, muitos pensou que era Espírito. E ele falou, não é Espírito não, vem cá. Olha a foto das marcas aqui, nas escadas. Está vendo? É de carne e osso. Louvado seja Deus. O Espírito Santo não. Ele não tem carne e osso. Ele é um Espírito. É uma pessoa. Amém? Símbolo do Espírito Santo na igreja, na Bíblia. Ele tem o símbolo de fogo, lá em Êxodo 13:22. Fogo com juízo, fogo purificador, vento, bomba, selo e azeite. Obra do Espírito Santo de Deus no pecador. O que ele atua no pecador? Como nós dissemos, quem convence o homem não é a
E sim, o Espírito Santo de Deus que está na igreja é total isso aqui. Ele regenera a natureza pecaminosa do homem, convencendo-o dos seus pecados e levando-o ao arrependimento, a confissão e o abandono mesmo pela fé no sacrifício de Deus. Desse modo, o pecador experimenta um novo nascimento e torna-se uma nova criatura. Agora, vamos para isso aqui. Irmão, veja bem. Muitas pessoas que se dizem crentes, vêm para cá do Senhor. Às vezes até se batiza, toma a santa ceia, porque ele acha bonito ser crente. Mas ele não tem realmente uma conversão. Ele não tem realmente um encontro com Jesus. Ele não deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Se nós não dermos o Espírito, aí está complicado. Aí está complicado. Porque sem regeneração, sem novo nascimento, o que Jesus falou para Nicodemos? Que era mestre em Israel. Nicodemos, é necessário que nós nasçamos de novo. Conversão. Quem diz fácil na conversão? Está fazendo um sentido. E quem está tudo que estava certo. Quando conhecemos a palavra do Senhor, vimos que estava tudo errado. Temos que nos converter. Voltar ao sentido. Isso que é conversão. O que eu era, eu não sou mais. Nós temos muitos isso na televisão. Muitos artistas que para criar um pouquinho de fama se diz convertido ou convencido ao Evangelho. Quero te dar um exemplo muito claro. Os irmãos lembram do jogador Miller de São Paulo? Que uma época apareceu na televisão dizendo que já era pastor evangélico e tudo mais, montou uma igreja no centro da cidade. Sabe onde ele está morando hoje? De favor na casa do jogador Silas de São Paulo. Perdeu tudo. Com Deus, ninguém engana. Nós podemos enganar para o homem, mas de Deus ninguém engana, irmãos. Não adianta que ele aparecer na televisão, falar que faz isso, que faz aquilo, e o seu coração está muito longe da casa do Senhor. Porque a Bíblia diz que quem nos engana não permanece na congregação dos justos. Então, eu não conselho dessa noite. Se você for admirador da palavra de Deus, comece a mudar os seus conceitos. Comece a colocar em seu coração e falar para você, Senhor, realmente eu preciso fazer igual que Deus fez. Nascer de novo. Nem como um ponto de domingo você vai passar a fé, mas Jesus novamente. Olha, eu quero que mais uma vida mais no coração. Porque eu era convencido a ser crente, não convertido. É uma diferença muito grande. E Jesus vai voltar a buscar os seus convertidos, não os seus convencidos. Aqueles que realmente adoram a Deus em espírito e em verdade, não só da boca para fora. E a obra do Espírito Santo de Deus no crente, naquele que realmente é convertido, naquele que realmente aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele consola, ele conduz, ele ensina, ele nos concede o poder para testemunhar, ele recebe por nós com gemidos inexprimíveis e ele nos ajuda a santificar. E como é a obra do Espírito Santo de Deus, na
igreja. O trabalhar dele na igreja. Ele atua na obra missionária. Muitas das vezes nós pensamos que não, a gente faz livros e tal, e pastor coloca aqui, olha, vamos contribuir para a obra missionária. Irmãos, isso aí é uma atuação do Espírito Santo de Deus. Cada R$1 que nós estamos aí, esses R$5 que nós vamos aí contribuir com essa apostila, eu já falei de novo. 2 é pagar a organização. E 3 nós vamos mandar para os nossos missionários no campo. Para que amanhã ele tenha sustento, para que ele consiga continuar pregando a palavra do Senhor. E quem faz isso? Só o Espírito Santo para a igreja. Aonde vai estar sua igreja? No ministério da palavra. Na hora que o pastor está pregando, ou o outro irmão está pregando. Ele sabe a sua necessidade. Ele sabe o que você está precisando ouvir da parte dele. E ele funciona ao irmão que está ministrando a falar contigo. E também atua na oração. Como é bom, né? Nós estamos orando que tiver a presença do Espírito Santo de Deus do lado. Como é bom nós temos aí alguém para estar do nosso lado. Amém? Alguma dúvida sobre o Espírito Santo de Deus? A partir de hoje? Ou seja, ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. Ele atua, ele fala, ele sente. Ele fica triste quando nós fazemos algo errado. Se você às vezes faz algo que não agrada a Deus, e não sente que o Espírito Santo de Deus ficou triste, tome cuidado. Porque nós podemos perder o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo pode estar igual, sim ou não? Muitos responderam que não. Porque não falou nem sim. E eu digo, qual é a palavra de Deus que ele sabe? Ele sabe o Paulo. Sim ou não? Sim. Ele sabe o que ele sabe. Saúl fez algo que não era para ele fazer. Foi lá oferecer, embaixo. Foi lá oferecer sacrifício no lugar de sacerdote. Saúl era roubado. Ele queria, como nós vemos no dia de hoje, colocar a carroça na frente dos cavalos, porque ele queria dar. E Saúl era bom para chegar. E o que Saúl fez? As sacerdotes correntes não vão para o sacrifício. E o Espírito do Senhor se retirou de Saúl. E se apoderou de Saúl um espírito maligno. Não é assim que a palavra diz, não? Nós podemos, irmão, perder o Espírito Santo, sim. Começa a passar que não agrada a Deus. Começa a passar caminhos que não agrada a Deus. E você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer. Mas eu primeiro embora de você. E aí, meu filho, é muito jejum e oração. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, Deus. Salmo 51, falando que lembrando aqui. Abra sua Bíblia aí. Abre, irmãos. Ele está com tudo aí. Davi pegou. Senhor. Senhor. Vai que pegou. Mandou matar o menino. E aí, Deus estava morrendo na mulher dele. Pegou. Verso 11, para você acabar com a sua dúvida. Olha para mim, fala. Não me lance fora da tua e não retire de mim o teu. Pronto, está gente. Por que ele ficou no Espírito Santo dele? Porque ele está aqui, o Espírito Santo pode ser tirado fora. Porque ele viu o coração. Ele viu. E aí enfrentou para ele.
Ficou alguma dúvida mais? Não, né? Amém? Soteriologia, doutrina da salvação. Não, eu não quero que você traga dúvida. Eu quero que você saia abençoado em nome de Jesus. Nós podemos, irmãos. Apesar de muitas pessoas falarem isto é pensamento calvinista, uma vez salvo para sempre. Não, a salvação só nos perdemos. Também. Podemos perder a salvação. Nós temos que lutar até o fim. O apóstolo Paulo nos diz a lutar até o fim. Só é coroado aquele que chega até o fim. Se nós não chegamos até o fim, é um perigo muito grande. E temos que tomar muito cuidado para não perdermos o Espírito Santo de nossa vida e a salvação. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus nessa noite. Sexta-feira que vem, se Jesus não voltar, podemos estar aqui novamente. Amém? Os irmãos que pegaram a apostila já encadenada, pode ir lá para cá. Quem não pegou,